Hoje vivemos, né, a Nova Jerusalém, um pacto eterno que o Senhor nos concedeu. A descida da Nova Jerusalém em Apocalipse não é para futuro, aconteceu quando o Senhor julgou o mundo em 70 DC e logo depois com o julgamento dos gentios e a sua vinda em espírito, com seu reino. Esse reino é a vida do Senhor. Se você tem o reino de Deus, se você declara, eu tenho o reino de Deus na minha vida, você está declarando que Jesus já veio. Só que a ignorância levada pelos ensinos, falsos ensinos de que Jesus ainda vem, querendo remeter a promessa que ele não cumpriu, não prometeu, né? Aí a pessoa fica confusa realmente, porque Jesus vem. Você ouve o tempo todo todos te dizerem que Jesus virá, vem breve. E fala com eloquência tremenda, fala de uma maneira tão perspicaz que a pessoa, cara, alguém diz, o mar está pegando fogo, você não acredita, mas vem outro, depois vem uma multidão e diz, o mar está pegando fogo. É óbvio que você vai procurar ver se esse mar realmente está pegando fogo ou não. Ainda que você ache que isso é impossível. Assim são os que pregam a vida do Senhor. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Ouviu isso o tempo todo e prega que Jesus vem. E esquece que Jesus já está nele. Jesus já veio. O reino do Senhor é espiritual. Só por causa da ignorância não consegue viver o ápice desse reino. É nesse reino que não entra pecado. É nesse reino que não entra os ladrões, os salteadores, os homicidas, os parricidas e todos os que vivem nas suas obras carnais. Por quê? Porque é um reino espiritual. Na verdade, essas pessoas não conseguem nem enxergar esse reino. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai quando eu vier, vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis, também é isso. Quem está no Espírito vê o reino de Deus. Quem não está no Espírito não vai enxergar bolufas de nada. E, pelo contrário, ainda vai se deixar ser enganado por um ensinamento, desculpe aí pelo bolufas, né? Que eu não sei nem o que significa exatamente essa palavra, mas veio aqui agora. Mas o entendimento eu sei que não entendeu nada de nada, né? Mas o fato verdadeiro é que Jesus não vai voltar, meu querido, minha querida. Pense, bote sua mão na sua consciência aí, pense nisso. Pense por que Jesus mentiria. Ele disse que voltaria naquela geração e não voltou. Por que ele disse em Apocalipse que as coisas eram para brevemente acontecer, já tem 2.000 anos e mais e ele não voltou. Por que ele disse a João, eu quero que João fique vivo até eu voltar, tá? Está lá no versículo Mateus 10, 23. Verifique, Mateus 10, 23. Contra ti vem, segue-me, porque aqueles discípulos precisavam morrer antes da vinda dele, né? Eles estavam trazendo nos seus corpos o resto das aflições de Cristo e precisavam morrer para completar todo aquele ápice, né, da sua parousia. E inclusive serem ressuscitados na primeira ressurreição e julgar os próprios judeus, aqueles discípulos que morreram foram ressuscitados na primeira ressurreição e julgaram os judeus. Então, todas essas coisas é importante a gente entender que tudo está mostrando claramente que essa esperança de Jesus ainda vir é falsa. Incutiram ela em sua cabeça. Eu estou falando aqui como um homem simples, um servo simples do Senhor. Não estou falando como alguém que quer te enganar. Eu estou te mostrando versículos na Bíblia que mostram que você está sendo enganado. Perceba isso, rapaz. Ou você quer ser realmente enganado, quer viver no engano, ou então você, sinceramente, descobriu que Maria vai com as outras mesmo e já foi, já era. Ficar assim mesmo que já é e tá bom. É um reinozinho paralelo, né? O reino de Deus paralelo ao reino verdadeiro. Só que isso, sabe onde é que vai dar? Vai dar em nada, 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 nada do que se pode alcançar. Como disse um poeta aqui da Bahia, né? Um cantor baiano. A verdade, a verdade, senhores, a verdade verdadeira é a Bíblia, tá? Eu às vezes cito alguém contemporâneo ou até fora do nosso tempo para declarar
um sentido da nossa língua, do português. Mas eu quero aqui não tenho essas pessoas como profeta, não. Pelo contrário, eu acho que cada um, a salvação é pessoal, ele é que vai dar conta da salvação dele, eu darei da minha, e darei também dos meus atos na terra. É por isso que eu estou aqui tentando, de alguma maneira, entendeu? Colocar verdades para vocês, não mentiras, porque no momento que você descobre que tem multidão aí de pessoas sendo enganadas, um monte de gente que estão sendo iludidas com falsas promessas, realidades vãs que nunca vai se concretizar, tá? O evangelho que nós vivemos hoje é eterno. Então, só voltando um pouquinho aqui, quando você vê todas essas pessoas, tá, que estão sendo enganadas, se você vê isso e não toma pelo menos uma atitude de falar o que você tem conhecimento dessa realidade, se tem condições, e está sendo, tem a permissão do Senhor para falar isso, né? Tem que falar, não tem jeito. Essa é a realidade, entendeu? Não existe outro pensamento conduza a Cristo, se não for o próprio Cristo com a sua atitude. Cristo precisou vir à Terra porque através do sacrifício dele terreno, é que nos foi aberta a porta, né? Existe um texto que diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, ó, que glória, pelo sangue, né? Pelo sangue, né? Deixa eu ler aqui no versículo exatamente. Tendo, pois, irmãos, desculpe, baixei muito a cabeça, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, o véu, a sua carne, o seu corpo que ele sofreu representando o véu que era o templo lá dos judeus da lei, tá? Por isso que ele cumpriu a lei até aquele momento, que às vezes a gente fica assim, mas Jesus cumpriu a lei, Jesus, ele não proibiu o dízimo. Tem muita gente que fala, não é verdade? Eu já me debati com muitos abençoados assim que dizem, mas Jesus disse que ele não proibiu o dízimo, está lá escrito que ele disse, você devia fazer isso e não omitir aquilo. É verdade, ele falou, mas ali a gente tem que ver o contexto que ele estava sob a lei. Ele estava num ministério que era um ministério carnal, tá? Que nada tem a ver com o ministério espiritual que ele tem, a não ser as oportunidades que nos foi trazida por ela, que foi a porta aberta. Ele abriu a porta. O seu corpo físico abriu a porta para a vida espiritual de todos, tá? Pela fé, amigo. Você pode não se sentir capaz, mas Jesus era, lógico, era sim, o Filho de Deus, né? Um homem capacitado, entendeu? Que veio, mas só que tem o seguinte, ele era humano. E se você, com suas poucas forças que você tem, você se esforçar para não fazer as coisas erradas, você seguirá o mesmo caminho dele, Deus te olhará com complacência e te abençoará. O reino de Deus é espiritual, pense nisso, tá bom? Outra coisa, eu vi aqui agora no versículo, cheguemos-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Olha, tendo o coração purificado com água limpa, tendo o corpo lavado com águas limpas. Olha aí que benção, que maravilha. Quer dizer, para isso vai, inclusive para aqueles, não precisa fazer nada não, Jesus já fez tudo. Negativo, viu, amiguinho? Ele abriu a porta, deixou oportunidade para você adentrar na glória de Deus, no santuário de Deus. Que maravilha isso! Você adentrar no seu Santos dos Santos, por fé, rapaz, em Jesus Cristo. Agora você precisa estar com o seu coração purificado e o seu corpo lavado com água limpa.
que não é batismo. Isso aqui está se referindo à água limpa, é a palavra de Deus. No momento que você obedece, você está lavando o seu corpo. No momento que você está obedecendo a Deus, você está lavando o seu corpo com água limpa. A palavra, a única palavra limpa, água limpa é a palavra de Deus. É ela que vai te purificar, entendeu? Vai deixar você apto para essa comunhão, né? Sem interrupção das orações, né? Exatamente, Deus, você precisa estar com a sua consciência tranquila, plena. Se não está, procura saber aí onde é que você está errando, faz uma oração, busca Deus, Senhor, me ajuda, eu não sei, Ele vai te orientar, te dar direção e depois até mostrar exatamente os pontos por pontos, para que você, né, isso significa amor. Agora isso vale, amigos, apenas para os sinceros, viu? Não vá a Deus sem sinceridade não, que você vai voltar com a porta na cara, jovem. Jovens, senhores, senhoras e todo mundo. Não vá a Deus sem sinceridade não, companheiro. Na verdade, você ir a Deus sem sinceridade, você está procurando um caminho que não é muito agradável não, viu? Busque a Deus com sinceridade. Sinceridade é importante. Você vai ter todo o tempo do mundo para você analisar toda a sua vida, o que, que você tem feito dela, onde Deus está pedindo a você, o Espírito Santo está te tocando, onde você disse não a Ele, entendeu? Que não significa morte eterna, entendeu? Morte eterna é você não acreditar nele, entendeu? É você não acreditar no Espírito de Deus, porque Ele é que vai nos convencer de toda essa atitude, de todas as nossas situações diante a fé, a justiça, né, o pecado e o juízo de Deus. No caso, o juízo aqui, eu me refiro ao juízo, o que já vivemos, a jurisprudência. Jurisprudência, para quem não sabe, eu também não sou muito apto aí nessas ações, mas um dos meus primeiros empregos na vida foi com um grande advogado em Salvador, na Bahia. Eu fui contínuo dele por vezes eu fazia assim, escrevia algumas petições, né? Compilava, né? Ele dava e eu compilava lá na IBMzinha e via as suas ações, todas as atitudes, né? Aquelas palavras difíceis e complicadas. Ali estava se referindo, né? A jurisprudência, na verdade, é um ato que alguém já que julgou e que vale para julgamentos futuros. Olha, aquele julgamento lá do artigo tal, processo tal, e etc, etc. O juiz deu parecer favorável. Então ali há uma jurisprudência que o nosso caso também tem que ir por aquele caminho. Isso é jurisprudência, tá entendendo? Então Jesus já julgou o povo dele. Né? Deus já julgou os gentios também. Logo depois, Deus julgou o julgamento dos gentios, está escrito lá, você pode ler. Meu Deus, Joel 3, tá? Onde ele faz o julgamento dos gentios também. E o julgamento dos gentios, Apocalipse descreve como o mar deu os seus mortos. Quem são o mar? O mar são os gentios, que não era o povo de Deus, que era Israel, né, Jerusalém. E o mar deu os seus mortos, quer dizer, os mortos ressuscitaram, os mortos ressuscitaram para ser julgados. E isso foi após o julgamento dos judeus. Né? O julgamento dos judeus foi primeiro. Por isso o apóstolo disse que o juízo de Deus chegaria primeiro pela casa de Deus. Né? Casa ali está se referindo justamente à morada do Senhor, onde Deus habitava. Logo depois a gente vê já a expressão em Apocalipse, o anjo com dois pés, um na terra e outro no céu. Ali está se referindo que já estava, o julgamento já estava se referindo já a todos, né? E onde o Senhor se assentou no trono branco. No trono branco também foi quando o Senhor se assentou lá, o velho céu e a velha terra já tinham se passado. Motivo pelo qual o Senhor disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque estava ali se sucedendo o julgamento dos judeus, ou dos incrédulos pagãos, né? E gentios, e dos que o Senhor permitiu que fosse julgado. Mas aquela geração ali, pelo menos, tá? Foram julgados naquele tempo ali com tronos, e quem julgou foram os próprios
os anciãos, 24 anciãos, daquela que foram participaram da primeira ressurreição, e assim o fez. Tudo isso está escrito, é a Bíblia. É só a gente pegar a Bíblia, que às vezes você pega uma Bíblia, vai, acompanha, quando vê outro assunto praticamente igual, mas não está tudo igual. A gente tem que ver essas nuances, por que está ocorrendo tudo isso. E fazer relato de data, e para isso a gente precisa ler todo o Apocalipse, porque aí você vai em Apocalipse 13, tem um assunto da besta, 17 tem outro. Quais são essas bestas, porque uma besta fala uma coisa, a outra já é outro sentido. Tá? Igualmente, existe também algo curioso, né, que ninguém fala sobre isso.